Olá, seja bem-vindo de volta a esse canal. Gente, eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre uma pergunta que vira e mexe me fazem, né? Mariana, vale a pena trabalhar com locações? Vale a pena advogar em locações? Bom, eu não sei se você conhece, né, a minha história, de onde eu parti, como que locações realmente veio aqui para minha realidade e se tornou aí o meu maior ganho, né, na advocacia. Gente, eu realmente, quando saí da faculdade, eu não sabia nada de locações. Eu já tinha tido um contato muito rápido e muito superficial com locações, mas nunca tinha passado pela minha cabeça realmente trabalhar com locações. E aí eu passei durante, olha, alguns meses, o meu primeiro ano, digamos assim, de formada, eu trabalhei em várias áreas, né? Eu fiz trabalhista, consumidor, prestava uma consultoria ou outra, mas sem cobrar, por exemplo, então eu não ganhava realmente dinheiro. Algumas ações cíveis, né? Enfim, eu trabalhei bastante com essa questão nessa área, e aí, no fim das contas, eu comecei a perceber o quanto isso levava tempo, né? Depender do judiciário levava tempo e leva ainda até hoje, né? Talvez hoje mais ainda, depois desse episódio, né, que a gente passa e está vivenciando de pandemia. E eu tinha uma dificuldade financeira real ali, porque eu não conseguia fazer renda suficiente, né? No tempo que eu precisava, valor que eu precisava. E aí eu tive um cliente, uma pessoa que me indicou, um cliente que precisava de uma ajuda numa locação, né? Ele morava fora do país e ele tinha, naquela circunstância, naquele momento, uma ação judicial que ele desconhecia até então de uma execução de condomínio. Eu era advogada na época e era também ali voluntária, conciliadora numa vara. E aí, olhando as audiências que teriam no meu dia, e uma amiga viu o nome do amigo dela, né? E aí, enfim, a gente se conheceu e ele me trouxe ali, eu analisei o processo, vi o que estava acontecendo e o valor era astronômico de condomínio. Ele ficou apavorado. Por quê? O que que ele fez? Ele fez um contrato modelo Google, colocou lá o valor da locação e ele recebia pontualmente, né, aquela locação na conta dele, mas ele deixou ali a cargo do locatário fazer o pagamento do condomínio diretamente. E isso é um erro, né, quando a gente permite essa forma, essa dinâmica na locação, porque quando há inadimplência do condomínio, há a possibilidade daquele imóvel ir a leilão, né? Então isso é muito sério. E ele ficou desesperado e foi onde eu tive ali aquele meu maior contato com locação, porque era eu diante daquela circunstância eu tinha que me virar. E ali eu estudei e comecei a ver como que aquilo funcionava. E aquele cliente perguntou se eu poderia cuidar daquela locação para ele, já que ele estava fora do país, por mais que ele fosse brasileiro e que conhecesse pessoas, ele não queria, ele não confiava em outro profissional para fazer aquilo. E aí eu entrei e comecei a fazer a administração da locação dele. Eu já tinha feito isso antes? Não, eu nunca tinha feito. E foi quando eu comecei a me interessar, aquilo assim, interessante. Por quê? Aquela locação tinha um valor de R$ 5.000. Então, eu fiquei fazendo as minhas contas, eu fui pesquisar como era cobrado no mercado para fazer administração, como que eu poderia fazer renda com aquilo. Só que ainda assim, eu continuei trabalhando em outras áreas. Eu entendi que aquilo poderia ser uma coisa legal, mas não me atentei totalmente como uma forma de empreender, digamos assim, nessa área. E aí eu fui seguindo, até que eu comecei a me dedicar totalmente, né? Eu olhei aquilo, outras pessoas começaram a me procurar, eu tive indicação a partir dessa amiga, né? Teve uma boa experiência, começou a me indicar para outras pessoas para o mesmo tipo de trabalho. E foi quando eu comecei a fazer a matemática de como aquilo ali poderia realmente contribuir e resolver o meu problema, que era financeiro. E aí eu resolvi realmente mergulhar no universo das locações, onde eu comecei a entender como que era cobrado no mercado, como que eu poderia cobrar, o que que eu poderia
ofertar, o que eu poderia ser diferente. Comecei a fazer a minha matemática, né? Pensar assim, quanto que eu precisaria faturar, quanto que o valor, como que eu conseguiria fazer uma projeção, né? E a maior dor dos advogados é realmente não ter recorrência, é não ter valores fixos mensais, que é aquilo que realmente suporta uma estrutura. E as locações têm essa característica, tem característica de recorrência, tem característica de você ter picos de valores altos, porque normalmente se cobra a primeira locação para fazer contrato de locação e laudo de vistoria. Então você imagina, depois que essa locação finalizou, eu fiz uma nova locação desse imóvel através, inclusive, de uma pessoa que já veio por esse proprietário, né? Como advogada, não posso fazer a intermediação, né? Isso é trabalho de corretor. E aí, a primeira locação, por mais que ele tenha me indicado, digamos assim, aquele inquilino, para fazer o contrato de locação e o laudo de vistoria, era a primeira locação. Então, eu tive um pico de R$ 5.000, que era o valor da locação dele, mais o percentual mensal, que é o honorário da administração. Então, aquilo realmente, assim, abriu os meus olhos. E aí, depois, né, desse um ano, batendo cabeça e tudo mais, no meu segundo ano e formada, eu realmente me atentei para isso e resolvi investir. E aí eu consegui muitos resultados em relação a isso, né? Tem uma sociedade focada nessa questão de locação de imóveis. Hoje a gente tem aí mais de 120 imóveis sendo administrados, através de pouquíssimos clientes, inclusive, né? A gente não faz um trabalho aberto, né? Não é para estamos aqui, fazemos esse serviço. Não, são clientes específicos, coisas que a gente faz de forma bem específica, bem direcionada. E a gente tem aí essa quantidade, esse volume de imóveis. O que traz obrigatoriamente um resultado financeiro também expressivo, o que traz recorrência. Então, eu digo para você, advogar em locações não é só administrar. Advogar em locações é você prestar assessoria para imobiliárias, é você prestar assessoria para locador e locatário, é você também poder administrar, é você ser contratada para fazer um contrato de locação, é ser contratada para fazer uma análise de ficha, fazer uma análise de risco. Então, existem tantas formas de você agregar valor e ter um rol de serviços extenso na área de locações, que é uma área muito específica. A gente não tem locações na faculdade, né? Na nossa grade ali obrigatória. Eu não tive contato. Então, de fato, é uma área muito específica, é um subnicho, né, do direito imobiliário, que eu sou verdadeiramente apaixonada, porque me trouxe a minha independência financeira e é algo que eu tenho realmente, meu coração bate forte quando eu falo de locações, porque para mim foi uma grande descoberta. Foi um caminho que eu segui na minha advocacia. Fui muito feliz e sou muito feliz. Então é isso. Eu espero que se você estiver aí na dúvida se realmente essa é uma área boa, minha experiência é magnífica e eu conheço tantos outros profissionais. E o mais interessante de tudo é que locações de imóveis para advogados é um oceano azul, porque todo mundo acha que locação de imóveis, por ser algo que acontece com tanta frequência no dia a dia, é algo banal, é uma coisa simples, uma coisa. Não, não é, é complexo. Você precisa ter um conhecimento específico, você precisa ter um conhecimento aprofundado, você precisa ter conhecimento da legislação, do entendimento hoje de determinadas circunstâncias e situações que acontecem nas locações. Então, assim, é sim um mercado carente de profissionais especialistas, tá? É uma área muito carente de profissionais especialistas. Então, eu espero que se você tenha dúvidas, né, estava com dúvida em relação a essa área, que você tenha aí despertado. Assim, acho que é algo interessante para investir. E se você já atua na área e está se reciclando e tudo mais, eu queria que você contasse aqui a sua experiência também. Seja você já atuante na área ou que estava aí em dúvida, eu queria que vocês dividissem aqui comigo, tá bom? É isso. Até o próximo